Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos ouvintes, amada cidade de Ipanema e demais cidades que nos acompanham. Estamos aqui para mais um PIBcast, a nossa Ipanema FM 87.9, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui, são exatamente 8h01. Meu nome é Fernando, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, a Igreja Batista de Ipanema. Estamos nesta sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, iniciando este programa para glorificarmos a Deus e continuarmos uma prosa muito importante que começamos na semana passada sobre perdão. Ela repercutiu bastante, várias pessoas depois que nos acompanham pela rádio, quando nos encontraram na rua, comentaram, alguns irmãos da igreja também, e nós vamos continuar esta prosa. Falaremos um pouco mais sobre perdão, hoje na companhia também do jovem pastor José Dito de Araújo Filho, que daqui a pouco dará o seu bom dia, com o nosso jovem seminarista Tiago, também com o nosso jovem irmão Urias. Na verdade, o irmão Urias não é tão jovem, ele já é um pouco experiente, com o experiente irmão Urias, que está aqui conduzindo o programa e nos dando suporte. Pastor Dito, dê o seu bom dia aos nossos queridos ouvintes, ore ao Senhor e já coloque diante de Deus o nosso programa. Amém. Bom dia, querido irmão, querido ouvinte da 87.9. Que Deus te abençoe poderosamente nessa manhã através da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus pela noite que o Senhor deu a cada um de nós, pelo renovo, pelo descanso, Jesus, pelas misericórdias que se renovam, ó Deus, nessa manhã, como a tua palavra diz, e pela oportunidade, ó Deus, singular, ó Deus, de estudar a tua palavra e poder transmiti-la. Que o Senhor nos dê graça, nos unja, ó Deus, nessa hora. Sim, para que tudo que falarmos, conversarmos aqui, seja direcionado pelo teu Santo Espírito. Que as pessoas que forem alcançadas, ó Deus, recebam essa palavra com carinho, que o coração, ó Deus, seja inundado também pela tua graça, pelo teu poder. Sim, Jesus. E que essas palavras sejam sementes, ó Deus, plantadas em terra boa, que vão produzir frutos que glorifiquem o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seu bom dia, jovem seminarista Tiago. Bom dia, pastor Fernando, pastor Dito, Urias. É um prazer também estar com vocês aqui mais uma vez nesse PIBcast e a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado semanalmente aí. Semana passada nós conversamos bastante sobre perdão e a referência foi o texto do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. E na semana passada nós tentamos responder como pano de fundo a 3 perguntas. Você já pediu perdão por algo que você sabe que fez de errado e precisa se retratar com alguém? Você reconheceu que precisa pedir perdão? A segunda pergunta foi: você já perdoou? Talvez alguém tenha ofendido você, tenha magoado você, pessoas que precisam do seu perdão e você retém o perdão. E até acreditando que está realmente se vingando, não vou perdoar porque fulano não merece. Deixa eu dizer para você, talvez você esteja sofrendo mais do que a pessoa que precisa do seu perdão. Talvez ela nem lembre mais. E a terceira pergunta que fizemos foi: você já se perdoou? Há pessoas que já foram perdoadas por familiares, por Deus, mas ainda não se perdoaram. Carregam um peso na consciência do erro que cometeram e não conseguem viver em paz. Conversamos sobre essas 3 perguntas e tivemos como base o texto em que Jesus é confrontado por alguns homens que jogaram diante dele no chão, empurraram a mulher que foi flagrada em adultério, tentando humilhá-la e ao mesmo tempo tentando constranger o Senhor Jesus. Na ocasião, semana passada, falamos bastante sobre a postura desses homens, a atitude deles e ao mesmo tempo fizemos um paralelo com a vida de muitos crentes. Pastor Dito,
E aí, pastor, eu quero começar hoje o nosso bate-papo com o senhor. Eu gostaria que o senhor desse aí a sua percepção sobre a postura daqueles homens e nos falasse um pouco sobre essa ideia de perdão, sobre o conceito bíblico do perdão e a maneira como aqueles homens agiram. O texto que nós temos hoje para referência, né, como foi semana passada, é João capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Porém, esse episódio, né, essa parte acontece nos versículos iniciais. E aí, pastor? Eu posso ler novamente aqui, pastor? O senhor deve, pastor. O senhor tem, aqui o senhor manda. João 8, a partir do versículo 1, né? Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reunia em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Forte, texto, né? Vá e não forte. Peques mais é muito forte. A questão do perdão, pastor, não é falta de ensino, né? A gente ouve muito sobre esse ensinamento. Eu creio que quem é cristão aí, no mínimo um novo convertido, já ouviu muito o seu pastor na sua igreja. Uma igreja séria ensina sobre esse assunto, tá? Sim. E Jesus está aqui sentado ensinando, né? No versículo 2, a Bíblia diz que Jesus, assentado, os ensinava. E acredito que Jesus talvez estivesse tratando sobre assuntos como esse, né? Só que as pessoas estão ouvindo, mas não estão aplicando, né? Tá havendo muita teoria hoje, pouca prática, né? Eu falo que nós somos ótimos na teoria. Ótimos. Então, esse fato da acusação da mulher, eu fico impactado aqui no versículo 3, como que eles constrangem essa mulher, né? Fazem-a ficar de pé no meio de todos. Você sabe o que o senhor está falando? Desculpa interrompê-lo, mas eu estou imaginando, sabe o que, pastor? O senhor falou constrangem a mulher. Eu fico imaginando como eles vieram trazendo ela pelo caminho. E à medida que foi chegando perto ali do templo, onde Jesus estava, aquele burburinho, todo mundo olhando, lá, o que é aquilo? E a mulher sendo puxada, empurrada, e o constrangimento se instalando, né? Então, por que eu estou abordando essas questões aqui do ensinamento de Jesus, que é o momento quando eles vêm trazer essa mulher para testar Jesus, o constrangimento da mulher ali em público, seu pecado exposto, né? É triste, abre parênteses aqui, mas tem igrejas que têm esse hábito, né, de levar a pessoa à frente, constranger a pessoa em público e expor o pecado das pessoas. Jesus não ensina a gente a fazer isso. Tem que ser tratado, tem que ter disciplina na igreja, mas com amor, né? E com respeito à pessoa. Com cuidado até, para que evite situações constrangedoras. Exatamente, mesmo, né? Como eles fizeram. Então, esse texto está num contexto, né, de ensinamento de Cristo, Jesus ali tratando as pessoas com a maior dignidade possível. Ele acabou de fazer uma multiplicação, mandou todo mundo sentar na grama, tratando o ser humano com dignidade. Os religiosos vêm e fazem totalmente o contrário. Então, perdão é uma coisa para quem é espiritual.
eles não entendiam esse assunto, né? O perdão não pode ser aplicado por alguém carnal, que não conhece as Escrituras. É algo que alguém só regenerado, transformado, vai assimilar e exercitar. Então, esses homens estão diante de alguém que está ensinando, né? Eles já tinham ouvido vários ensinamentos de Jesus a respeito disso, no próprio Sermão do Monte, né? Jesus falou sobre relacionamento, sobre perdão e tal, mas eles mesmo assim insistem nessa acusação da mulher ali, fazendo ficar constrangida. Então, se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, né, ele não vai perdoar, não vai pedir perdão e também não vai se perdoar, porque a bola da vez era aquela mulher. Mas eles também tinham suas questões internas, então, né? Pastor, que talvez vivessem ali com a consciência pesada, né? Com culpa, né? No coração, na mente, e não entendem, porque eram só religiosos. O texto destaca fariseus, né? No versículo 3, né? Escribas e fariseus. Escribas, né? E fariseus, no versículo 4, aliás. Então, eram pessoas... 3, então os escribas e fariseus. Exatamente. Então, a Bíblia destaca a religião deles, mas uma teoria totalmente destituída de prática. Enquanto o senhor fala, uma coisa que me veio à mente aqui, é algo que realmente a gente tem que se perguntar. Quem não perdoa, será que entendeu o que é a graça de Deus? Normalmente quem não perdoa parece que não deve ter entendido isso, porque o senhor falou aí, quem não perdoa, quem não se perdoa, é porque não está tendo uma vida espiritual no mínimo equilibrada. E eu até avanço um pouco, eu diria que essa pessoa, ainda que ela tenha sido alcançada pela graça, ela não viu isso ainda. Ela não viu isso. Então, ouso dizer com muito cuidado que quem não perdoa não tem noção do seu pecado. Porque quando a gente tem noção do nosso próprio pecado, e aí a gente entende o perdão, porque a gente também entende o castigo que deveria receber, nesse momento eu me sinto sem autoridade para não perdoar. Correto? Perfeito. Eu fico pensando, enquanto Jesus ensinava, eles estavam com outros objetivos, né? Quanta gente já passou por isso nas igrejas, né? O pastor está lá pregando e a pessoa está com a mente em outras coisas, né? Numa vingança, por exemplo, né? Ou às vezes recebe a palavra que Deus está trazendo aí direcionada a ela, mas ela está dizendo que não tem nada a ver com ela, porque fulano é que precisava ouvir. Então, assim, isso me chama muita atenção, porque esse fato acontece durante um sermão. Verdade. Esse fato acontece durante um sermão pregado por Jesus. E as pessoas não perdoam por isso, porque Deus está falando, está ministrando, elas estão pensando em se vingar, em tirar o tapete do outro, o que eles fazem com essa mulher, né? Muito e quem não perdoa, pastor, constrange os outros. Quem não perdoa vive constrangendo os outros. Faz questão de constranger os outros, né? E quem foi perdoado sabe o tamanho do perdão que recebeu, ele não vai fazer isso, porque ele sabe de onde ele saiu. É isso que eu ia dizer. Quem foi perdoado e sabe o tamanho do perdão que recebeu, é porque proporcionalmente sabe o tamanho do seu pecado. Exatamente. Então tem consciência, olha, o que eu fiz, eu mereci aí um castigo pesado, mas eu fui perdoado. E hoje, infelizmente, as pessoas têm essa tendência, né, de se tornarem religiosas. Perfeito. Elas são recebidas numa igreja, seja qual for, são tratadas com carinho, são zeladas, cuidadas, e tão logo, né, se levantam, começam a apontar o dedo, começam a querer aquele peso que não recebeu nas costas dos outros. Então, e aí Jesus também tem uma palavra dura para essas pessoas, né? Para se preocupar, o Tiago até citou isso semana passada, com a trave no olho, né? E deixar o cisco no olho do irmão. Então, Tiago, já que o pastor Dito chamou você para a conversa, vamos lá. Realmente, eu quero que você me ajude a pensar o perdão do ponto de vista do outro, né? Do perdoar o outro.
É muito comum quando é necessário, por exemplo, disciplinar alguém, ter uma conversa de orientação, a pessoa mais do que depressa diz, não, mas fulano, rapaz, a gente está tratando aqui seu problema. E aí, quando a pessoa faz isso, a sensação que eu tenho é que ela não se perdoou ou, no mínimo, ela não tem nenhuma noção do que é o perdão de Deus. Porque ela, ao invés de reconhecer o seu próprio erro, ela está acusando o outro. É o que nós vimos e falamos bastante semana passada na postura desses moços aqui. Mas o pastor Dito trouxe um dado novo, que é essa atitude do envergonhar, do constranger. Rapaz, enquanto o pastor Dito também falava aqui, eu estava pensando em algumas coisas sobre a fala dele, e Paulo também vai dizer isso aqui, né? Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante aqui, né? Na verdade, a partir do versículo 5, ele vai dizer, né, que se alguém fizer algum mal, alguma ofensa, de alguma forma constrangeu, né, nós temos a obrigação, né, vamos dizer assim, né, a motivação imediata de perdoar essa pessoa, porque essa pessoa já está sofrendo demasiadamente pelo próprio erro que ela cometeu, né, e o fato de a gente não fazer nosso papel de perdoar, né, não contribuir absolutamente nada com a dor, porque a gente pensa que talvez quem está nos ofendendo só causou a ofensa pela ofensa. Existem pessoas assim, eu sei que existem. Sim. Mas tem pessoas que também que erram conosco e também se sentem culpados, por isso tem um peso. O pastor Dito usou um exemplo aqui muito interessante, né? Pessoas às vezes chegam na vida da igreja, e semana passada acho que falamos sobre isso, chegam na vida da igreja machucadas por algum problema que ela causou, uma vida que ela está levando, e ela chega na igreja com aquele olhar assim, aqui eu encontro o perdão. Obviamente olhando a figura de Cristo, né, de Deus, né, mas é lógico que ela olha ali na pessoa do pastor, na pessoa do irmão que ela vê que tem uma vida que pode... Essa imagem, ela não é meramente, eu diria assim, pulverizada, ela é materializada. Exatamente. Nas relações interpessoais, não é uma imagem, eu diria assim, etérica, esotérica, um negócio meio claro místico, né? E aí, ela se materializa nesses relacionamentos. Exato. E aí, quando esse tipo de situação acontece, e acontece com muita frequência, né? Eu acho que é comum, inclusive, né? Você que está do outro lado, né, que vai exercer o perdão, vai acolher essa pessoa, mesmo ela talvez tenha errado com você mesmo, e pode ter acontecido, né? Você parece que tem um senso, né, uma vontade de querer que ela sofra mais por aquilo que ela já causou, o que ela está passando, né? Eu só queria ler esse versículo, se eu puder, claro. Né? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, Paulo vai dizer, né? Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Está falando, né, que, né, das consequências daquele erro da pessoa. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso assim besteira. E o versículo 8 vai terminar dizendo, né? Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês com aquela pessoa, ou com ele. Ou seja, Paulo aqui está instruindo o básico, né? O básico. Nós temos que usar dessa mesma medida que o pastor Dito acabou de falar com o próximo, não prolongando a situação. Não estendendo, né? Porque tanto para a pessoa como para quem também tá retendo aquele ato de perdoar, de mostrar, né, compaixão com a pessoa, também sai prejudicado. No final das contas, ninguém sai bem nessa história. Quando alguém erra, o melhor a fazer é rapidamente, quem errou, reconhecer e buscar reparar, e quem foi vítima, buscar perdoar. Isso é... Porque, como você acabou de falar, ninguém sai bem desse negócio, né? Pastor Dito, você quer complementar? Quer fazer alguma colocação? Pastor Dito aqui fora do ar disse assim, o cara pegou o texto que eu separei, então eu vou passar a bola pro senhor, pastor. Eu quero porque o Tiago roubou meu texto. Misericórdia. Peraí. Irmãos, você que tá nos ouvindo. Você que tá nos ouvindo, eu quero pedir a você que ore para que haja perdão aqui nesse momento.
para que haja paz, senão a gente não pode continuar conversando. Esse texto que o Tiago falou, pastor, é muito sério, porque lá no versículo 10 de 2 Coríntios 2, diz assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha a visão de Paulo. Esse caso aqui do moço que está sendo recebido na igreja, está sendo reconciliado, é aquele caso de 1 Coríntios 5, do rapaz que teve relações sexuais com a mãe do seu pai, né? E foi considerado um ato, né, escandaloso. Paulo orientou a igreja a entregar o corpo para Satanás para salvar a alma. E aqui Paulo fala, olha, se ele está de volta, o texto fala que ele estava triste. Se ele está arrependido, né, mesmo, se ele está dando sinais disso, gente, recebam o rapaz. Vamos tratar isso aí. Se vocês perdoarem, eu também perdoo. Só que ele deixa claro uma questão espiritual por trás do perdão. Quem não perdoa abre porta para o diabo. Ele fala aí aberto, claramente, né? Porque conhecemos as suas intenções. Quer dizer, só há um e muito intencionado que não haja perdão, exatamente, que é o diabo. Então, duas questões. O não perdão abre porta para o diabo. A pessoa às vezes não sabe por quê, né, que a vida está toda desorganizada, porque tanta luta está acontecendo. Às vezes está até na igreja, mas um coração duro é um coração aberto para o diabo agir, pastor. Agora o oposto também é verdade. Vou citar um texto lá do Antigo Testamento. Você se lembra quando Isaac estava morando no deserto e ele abria poços e não achava água? Sim. E eles expulsaram ele daquela terra porque ele começou a progredir, né? Prosperar. E eles iam entulhando os poços que Isaac cavava. Até que um dia eles vieram fazer uma aliança com Isaac. E aí então eles almoçam com ele ali, jantam, né? Isso é um símbolo de que houve reconciliação. Enquanto eles estão se reconciliando na casa de Isaac, alguém chega e diz para Isaac: olha, cavamos um poço e achamos água. Ou seja, o perdão de Isaac, porque aquelas pessoas que fizeram muito mal para ele, liberou água. Então, isso não é um dado que está por acaso nas escrituras, né? Ele recebeu aquele povo que tinha ofendido ele, comeu com eles num sinal de aliança mesmo, e naquele momento não é coincidência, alguém chega dizendo: achamos água, e ele planta naquela terra, colhe 100 vezes mais do que ele plantou no deserto. Então, ao mesmo tempo em que o coração fechado para o perdão, ele é uma porta aberta para Satanás agir, um coração aberto para o perdão é um coração que colhe bênçãos até no deserto. Então, isso é muito espiritual, muito mais forte, além do que a gente imagina. E tem um outro desdobramento que a gente talvez não explore muito aqui, até porque não é também muito a nossa proposta, mas que vale a pena citar, é o desdobramento emocional, psicológico. Há pessoas que têm problemas físicos graves, dores, enxaquecas e uma série de outras situações que são derivadas, são consequências da falta de perdão. São pessoas que mantêm o coração endurecido, elas não perdoam, não buscam perdão também, e elas acabam desenvolvendo, como o senhor falou aí, problemas espirituais, portas se fecham, lutas se levantam, porque Satanás se aproveita disso. Até achei interessante essa palavra que parece contraditória, mas não é. Pessoas que fecham a porta para o perdão, ou fecham o coração para o perdão, elas abrem a porta para o diabo, e é de fato isso. E o diabo sabe muito bem como se aproveitar disso, trazendo não só problemas externos, mas levando a dores internas, provocando dores internas. Então, você ouvinte, preste muita atenção nisso. Se você tem vivido num momento que você ainda não perdoou, que você sabe que precisa perdoar alguém, ou buscar o perdão, uma reconciliação, independente de quem acertou ou errou, não demore a fazer isso. A sua demora pode aumentar não só
a dificuldade relacional que você já tem com essa outra pessoa pode cauterizar a situação no seu coração, no coração do outro, e tornar isso mais difícil, no dia que tiver que pedir perdão mesmo, mas também pode trazer para você, de maneira imediata, dores, tristezas, angústias. Há pessoas, pastor, que acabam caindo numa depressão, e às vezes a depressão, a tristeza profunda que essa pessoa sente, parece não ter origem, mas se ela tivesse, ou se ela conseguisse identificar, eu vou lá resolver isso aqui com fulano, vou pedir perdão, vou perdoar e vou tocar minha vida. De repente uma chave viraria. É óbvio, nós temos plena consciência que nem toda depressão, nem toda dor tem como origem a falta de perdão. Mas a falta de perdão leva muita gente a esse tipo de sofrimento. E pastor, o negócio é muito sério, né? Você falou na questão emocional. Muito profundo, pastor. Você já deve ter ouvido várias vezes essa expressão, fulano morreu para mim. Olha, né? É verdade, já ouvi. Eu não quero saber mais dessa pessoa. Só que ao contrário, você falou uma contradição. Pastor, um parêntese, eu já ouvi pessoas da mesma família falando isso. Exatamente. E a pessoa esquece que está cometendo um pecado terrível, né? 1 de João 3,15 fala que quem odeia o seu irmão é assassino. O assassino não tem a vida eterna em si mesmo, né? Então é tão grave quanto dar um tiro numa pessoa, odiar alguém. Para Deus é o mesmo pecado. Mas essas pessoas que dizem, fulano morreu para mim, eu não quero saber de fulano nunca mais eu quero assunto com essa pessoa. Eu não esperava. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de fulano. Isso. Essa pessoa, na verdade, ela carrega o outro nas costas o tempo todo. Nós falamos aqui semana passada que é como pegar uma brasa incandescente, apertar, querendo que o outro se queime. Na verdade, quem está se queimando, quem está sofrendo, quem está carregando o peso é ela. Exatamente. Então, na verdade, a pessoa não sai da vida dela, né? Ela fica carregando ele para onde vai. Eu não quero explorar o aspecto psicológico, mas vamos pensar aqui, pastor, e Tiago também quero que se manifeste daqui a pouco, mas eu quero que o senhor, pastor, pense comigo e fale. Que força essa pessoa tem que fazer para o tempo todo manter o outro morto? Porque, desculpe a brincadeira, aqui uma rápida analogia em tom descontraído, mas é como se ela tivesse tentado enterrar alguém vivo, né? E a pessoa ficasse o tempo todo ali, eu estou vivo aqui na sua memória, eu estou vivo dentro de você está tentando me esquecer, mas eu não vou deixar. Você está tentando apagar essa situação, mas eu vou levar você vai me levar com você por muito tempo. E acaba acontecendo essa angústia. É um esforço terrível, tá? Por isso que o emocional vira um trapo, né? Vira um trapo. Vira farrapo. Então a pessoa não é fácil, tá? E esse bem-estar, né? Essa paz, essa alegria só vem com o perdão. Pastor, algumas pessoas perguntam pra gente o seguinte, quem deve dar o primeiro passo, né? Num reatar de relacionamento? Quem errou, que tem que ir pedir perdão? Eu já ouvi muito essa pergunta. E essa pergunta, de repente, seja a sua, querido ouvinte, ela tem respostas bíblicas, né? No Sermão do Monte, Jesus vai falar assim, olha, se você trouxer a sua oferta no altar, e ali você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, ou seja, nesse caso foi eu que errei, alguém está magoado comigo. Exato. Deixa a sua oferta no altar, vai e se reconcilia com a pessoa. Então, para Deus, relacionamento é mais caro do que dinheiro, né? Exato, vale muito mais, né? Quando eu errei com alguém, eu tenho que dar o primeiro passo. E Mateus 18, que fala também. Sim, ensina como tratar o erro, né? É o contrário. É alguém que errou contra mim, se o teu irmão pecou contra você, vá até ele, né? Leve testemunhas, tem todo um padrão de disciplina ali, mas sou eu que tenho que dar o primeiro passo de novo. Moral da história, a pessoa errando comigo ou eu errando com a pessoa, eu tenho que dar o primeiro passo. É sempre o crente, por isso que eu comecei dizendo que isso tudo aconteceu durante uma aula de Jesus, durante um sermão, e estava em outro planeta.
E aí, Tiago? Ele estava em outro planeta. Então, quem é espiritual, querido ouvinte, preste atenção nisso, que isso é uma chave. Perfeito. Fulano me magoou. Enquanto ele não vier me procurar, eu não perdoo. O dia que ele vier me procurar, reconheceu errar, aí eu libero perdão. Eu tô aqui, eu não perdoei. Eu não saí daqui para ofender fulano, foi ele que me ofendeu. Então, se ele vier aqui, eu perdoo. Ou então, o contrário, eu errei, mas não tenho coragem, né? Se ele vier e começar o assunto, eu até reconheço meu erro. Não, o crente sempre vai dar o primeiro passo, tendo errado ou não. E aí, Tiago, essa é a expressão que eu quero que você comente. O crente vai dar o primeiro passo. Deveria, né? Mas... Opa, peraí. Deveria o quê? Ser crente ou deveria dar o primeiro passo? Deveria ser crente para dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque eu comungo radicalmente da afirmação do pastor Dito. O crente, movido pelo Espírito Santo, ele dá o primeiro passo. Sim. E aí, desenvolve o seu discurso agora. Pois mas aí que tá, né? O pastor Dito falou aqui algo que vai causar aí, já causou, né, provavelmente, né, uma polêmica aí na cabeça de muita gente que tá escutando, né, essa contextualização que ele colocou aí, porque, como ele disse, o contrário também é verdade. Tem crentes que, vamos dizer assim, crentes, né, que precisam liberar perdão ou que precisam do perdão, que fazem o caminho oposto disso, correm, né? Ele falou ali, quem vai fazer primeiro? Quem vai fazer primeiro? É tipo aquele sujeito que tá devendo na padaria e quando vai passar perto da padaria, ele corta a volta. Aí eu falo tudo isso que o pastor Dito, falou. Não, eu entendi perfeitamente. Eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que ser a pessoa que vai dar o primeiro passo. Beleza. Mas que eu, na prática, aí que a gente falou no começo, que a prática é mais difícil do que a teoria. Eu faço de tudo para poder não criar essa situação. Eu trabalho correndo, né? Eu vou, se ele tá vindo em minha direção, eu vou para outra, né? Eu até faço coisas que eu não quero fazer só para não estar na situação de que eu preciso estar, né? Semana passada a gente falou de um texto de Colossenses 3:13. A gente terminou com ele, na verdade, né? Sim. E a continuação desse texto, né? Ela é muito interessante, né? Que ela vai dizer um pouco daquilo que o pastor Dito está falando aqui, né? Sobre a questão da iniciativa que tem que ser, independente se você precisa, né, liberar o perdão ou é você que precisa, né? Pedir perdão. Né? Pedir perdão. Né? De alguma forma, de qualquer forma, você tem que ser a pessoa que da iniciativa. Né? O versículo 14, que é a continuação daquele texto, vai dizer, né, acima de tudo, revistam-se do amor que em todos nos é perfeita em harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos, né? O amor, né? Aí você falou, né? O cristão, né, de verdade, ele está revestido desse amor. Se ele tiver revestido desse amor, inevitavelmente, né, ele vai querer dar o primeiro passo. Independente da situação que ele estiver, seja ele aquele que vai receber ou aquele que vai liberar. Né, ele vai fazer isso porque ele não consegue olhar de outra forma. Só que aí nós temos, né, a prática que não é exatamente essa, infelizmente. E a gente esquece, né, desse contexto de que nós somos chamados a esquecer que o outro tem que fazer algo. Nós temos que ser, né, o exemplo, assim como Cristo foi. A gente não vê, eu acho que é engraçado, né? A gente não vê, eu não me lembro, né, em uma passagem bíblica de Jesus esperando receber perdão, ou ele falando de alguma forma, ou ele falando de alguma forma, não, eu vou, enquanto você não fizer, eu também não faço, né? Lógico que ele espera mudanças de postura, isso é fato, mas você não vê ele categoricamente fazendo essa situação que a gente imagina que deveria ser feita. Não. Exato, o pastor Dito falou aqui, perdão incondicional. Então, eu vou polemizar já. Vamos nessa. Então, querido ouvinte, aqui fora do ar deu mais bate-papo do que você imagina. Nós estamos aqui com uma questão que eu quero trabalhar com você agora. Preste muita atenção. Todos nós, quando somos ofendidos, dificilmente temos condição. É muito difícil, não sei o que o pastor Dito pensa, como o Tiago vê isso também, e eu vou começar pelo seminarista Tiago agora, mas dificilmente uma pessoa consegue ato contínuo a ofensa que recebeu, de acordo com a ofensa, com quem ofendeu, né? Porque tem a ver também com isso. Dificilmente uma pessoa consegue perdoar imediatamente. Não, tá tudo bem, tá perdoado, vamos deixar pra lá.
A pessoa até pode falar isso, mas ela acaba sentindo uma certa dor, levando aí, às vezes, por um tempo. E aí vem aquela famosa expressão depois de algumas horas, talvez depois de alguns dias, semanas, talvez. Eu não estou preparado para perdoar. Eu pensando friamente no que aconteceu, na ofensa que eu recebi, eu esperava isso de fulano, mas do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus pais, ou do meu pai ou da minha mãe, eu jamais, né, desse amigo que é de muitos anos, enfim. Há quem diga que não está preparado para perdoar. Mas isso já levou aí uma semana, um mês, às vezes até ano. Querido ouvinte, nós respeitamos isso. Nós respeitamos. Toda pessoa tem o seu momento, a sua condição, a sua realidade emocional e existencial para lidar com o perdão e para exercer o perdão. Mas preste atenção, o pastor Dito ainda há pouco disse que o Senhor Jesus estava ensinando, como se estivesse pregando um sermão. E aqueles que ali estavam aleatórios, estavam como se aquilo que estivesse sendo ensinado não tivesse nada a ver com eles, né? Foi o que o pastor Dito insinuou aqui. E é bem verdade, porque quando eles chegam com a mulher e acusam, eles não estão levando em conta nenhum ensinamento, nem mesmo da lei de Moisés, que eles usaram, porque a lei de Moisés dizia que eles tinham que apresentar o homem também, não era só a mulher. Exatamente. Isso significa dizer que, às vezes, por não ter esse conhecimento, é que a gente começa a argumentar, não é hora, não é o momento, eu não estou preparado. Como é que a gente lida com isso, Tiago? Quero que você fale um pouco. E ainda temos o pano de fundo, que eu não sei se a gente vai conseguir abordar, da oração do Pai Nosso. Exato. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Parece que Jesus diz, olha, quem não perdoou, não receberá perdão do Pai. Mas isso aí você não precisa tocar agora não. Vamos lá. Primeira parte, né? A primeira parte, né? Você falou a questão em que as pessoas normalmente usam essa desculpa, esse pretexto, né? Essa fala, né? Esse argumento, vamos melhor dizendo. Talvez argumento. Uma defesa. E às vezes o argumento ele é válido, realmente está num contexto ali necessário, a pessoa tem que, a gente falou aqui no off, né? A pessoa tem que assimilar aquela situação, foi uma coisa que pegou de surpresa. Já aconteceu comigo. O pessoal fala aí fora, depois que o sangue esfria. Exato. Né? Já aconteceu comigo, percebe. Já aconteceu com você, já aconteceu com todos, né? A gente tem que né, ter um momento ali de racionalizar aquilo que aconteceu, né? Porque senão o emocional toma conta, né? E eu creio que o perdão passa também pelo aspecto emocional. A gente tem ali, obviamente, uma carga gigantesca de sentimentos, né, envolvida nesse tipo de situação, porque às vezes é com alguém próximo, com alguém que a gente tem um relacionamento, ou às vezes não, né? Mas, enfim, tem, de forma ou de outra tem, mas eu tenho comigo que o perdão, ele, muito além do emocional, ele é extremamente relacionado com o racional, né? Com o ato de saber o que eu fiz e saber o que eu devo fazer. Por exemplo, né? Perdoar, igual você falou, né? Ato contínuo aconteceu, eu perdoei. Beleza, eu concordo com isso também. Mas se você não tem consciência do que você está fazendo, e aquela pessoa que também ofendeu também não tem consciência do próprio erro, daquilo que aconteceu, no final das contas, acabou que, você falou, a pessoa que deveria perdoar de forma prática não perdoou, porque ela falou por falar e vai guardar aquilo ali pro resto da vida. A gente falou agora há pouco sobre isso, né? Eu perdoei, mas também nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. Então é uma coisa não perdoou, assim, né? Exatamente. Pois é, então lancei. A pessoa fala assim, não, então eu recebi perdão, entendi, mas repetidamente eu continuo fazendo. No final das contas, ninguém entendeu, foi nada, e ninguém fez nada, né? Jesus, Mateus, né, capítulo 17, vai dizer, né, tenha cuidado, capítulo 17, versículo 3, tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Esse repreender não tá te dando direito ali de acabar com a vida da pessoa, né? Se agora, a partir de agora, tem o direito de... É pontuar o fato ocorrido. Exato. E isso é pro crescimento mútuo. Tanto daquele que tá tomando conhecimento do erro, que às vezes ela mesma, né, tem a noção, mas não a dimensão, né? Como aquele que tá orientando, olha, eu percebi que você tomou uma atitude errada aqui, vamos... né, alinhar os fatos, e aí o texto continua, se ela se arrepender, perdoa-lhe, né? Então assim, é um ato racional, ele leva ambas as partes
a ter uma consciência do acontecido, para que, obviamente, quem ofendeu não faça mais e quem recebeu, né, deveria, né, dispensar o perdão ali, né, sobre a pessoa, também faça de forma racional. E, na medida do possível, né, volte-se a ter um relacionamento de algum modo ali, porque é também possível que isso aconteça. Tem situações, obviamente, que a gente vai ter que ter uma certa, né, limitação de espaço por questões muito óbvias, né? Existem situações, mas isso também não nos dá o direito de agir de uma forma extremamente cruel com essas pessoas, né? E vice-versa. Então o tempo de perdão, eu creio que é ato contínuo, obviamente, mas ele também precisa ser ato pensado, ele tem que ser ato, né, mentalizado por aquele que recebeu a ofensa e faça de forma consciente, mas também guardar isso para o futuro de uma consciência que nunca vai chegar, aí você vai cair num problema muito grande, que é de guardar isso no coração e criar uma raiz de amargura que você vai nunca mais conseguir desfazer dela. Perfeito. E aí, pastor Dito? Eu ouvi o senhor também. Eu concordo em parte com os jovens. Eu sabia que ia sair faísca aqui, rapaz. Eu tô aqui. Porque, por mais que seja, tem que ter entendimento, eu concordo nisso. O perdão, ele é fora da lógica. É fora da lógica. Eu tenho a mensagem da cruz é loucura, né? Eu tenho um grande amigo que diz que perdão é como diz a palavra, é uma perda grande. Perdão, é uma grande perda. É uma perda grande. E ele fala isso num tom assim com esse sentido que o senhor falou agora, com esse sentido, é algo fora da lógica. É escolher perder algo grande. Exatamente. Principalmente a justiça própria. Exatamente. Né? E quem não perdoa está cheio de orgulho e de justiça própria. E eu ensino lá na classe, pastor, que não há nada de ruim que alguém me faça que eu não tenha feito pior contra Deus. Contra Jesus, assim, contra a cruz, mesmo né? assim ele me perdoou. Nossa, isso aí é fortíssimo. Então, não tem lógica a gente ser tão perdoado por alguém sem pecado como Cristo, né? Então, por isso que eu concordo em parte, Tiago. E a Bíblia diz, Gálatas 6:1, Paulo ensinando a igreja sobre reconciliação, sobre perdão, ele fala assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurar a pessoa, né? Então, eu acho que vai ter momentos, não poucos, que vai extrapolar a razão. Vai ser uma questão de obediência. Coisa que a gente prega muito lá na igreja, né? Obediência. O crente não anda pelo que ele sente, ele anda pelo que ele crê. Então, né? E aí eu quero citar o texto aqui de Mateus 5:25 sobre o tempo do perdão. Quando que eu devo perdoar? Concordo que cada um tem seu tempo, né? Seu time ali para estar pronto para liberar perdão. Só que Jesus faz uma advertência com relação a isso. Mateus 5:25. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja julgado na prisão. O que Jesus está falando? Ele respeita o tempo de cada um, sim, mas a gente não tem domínio sobre o nosso tempo. Pastor, a coisa mais triste que eu já vi, você já viu isso várias das vezes, é um pai na beira de um caixão dizendo para o filho que já não escuta mais, meu filho, por que eu não te beijei mais, por que eu não te abracei mais, e vice-versa. Às vezes é filho com o pai morto, mãe e um familiar, né, que às vezes são lá de longe, lá do sul do país para vir no sepultamento. Por que não fez isso enquanto vivo, né? Depois que morre, não tem como. Há algumas terapias, né, que a pessoa é levada a perdoar o morto, o falecido, mas por uma questão emocional. Mas no mundo espiritual teria que ter sido feito enquanto vivo. E isso é muito sério. Eu estou esperando o meu tempo. Beleza. É o tempo da pessoa. Mas a questão é, quanto tempo tem? E aí é um assunto que foge das nossas mãos. Né? Quanto tempo tem e quanto tempo ainda vai levar. Exatamente. Essa fala do senhor, pastor, ela me abriu aqui vários leques de reflexão. Um deles é exatamente sobre essa coisa de
depois que a pessoa faleceu, num processo terapêutico, alguns terapeutas dizem assim, olha, faz de conta que fulano está sentado ali naquela cadeira. Faz de conta que fulano está ali. Fale com ele agora. Aí a pessoa fala, mas não tem como abraçar. Há processos terapêuticos que o terapeuta assume até mesmo esse lugar de abraço. Mas é muito duro, porque como diz o texto que o senhor citou, quem é espiritual, e esse foi um outro leque, me fez lembrar também do texto que o senhor citou no começo. O crente, né, quando o senhor fez essa argumentação, o crente vai ter mais facilidade de perdoar. Foi isso que o senhor insinuou. Então eu quero chamar a sua atenção, querido ouvinte, para o fato de que nós não estamos aqui dizendo que você, independente da ofensa, da pessoa, da circunstância, você é obrigado a perdoar no dia seguinte. Mas como o pastor Dito frisou muito bem, já dissemos isso em algumas vezes aqui e lá na igreja, o perdão é uma questão de obediência. Concordo também com o Tiago em parte, obviamente, porque eu entendo que o perdão, ele tem o seu tempo, ele precisa ser racionalizado, mas ele não pode ser cauterizado. E esse tempo, ele tem que ser um tempo muito exíguo, muito pequeno. Há pessoas que acabam fazendo do tempo uma forma de se proteger e depois dizem que não estão preparadas. E a preocupação de Jesus e da palavra de Deus é com a própria pessoa, né, pastor? Quanto mais rápido eu perdoar, mais rápido eu fico bem. Não tem a ver com o outro o tempo todo. Eu fico até me perguntando se determinadas situações e ofensas, elas não foram propositadamente permitidas pelo Senhor para tratar aspectos da nossa personalidade, do nosso caráter. E por não ter o entendimento do plano de Deus, a gente cria uma barreira, levanta um muro, e aí é como se Deus limitasse tudo ali, é como se a gente limitasse tudo para o agir de Deus. E quase que impedisse o agir de Deus. Nós temos um grande desafio com o perdão. Eu acho que o maior desafio é entender o plano de Deus para aquela situação. Quando a gente não entende o plano de Deus, a gente estende o tempo que a gente acha que está se preparando para perdoar. Quando, na verdade, a gente não está fazendo nada disso. A gente está, assim, vou usar aqui a expressão que o senhor usou ainda há pouco, a gente está abrindo a porta para o diabo e trancando o coração, né? Eu quero ouvir as considerações finais aí do jovem Tiago, que já estamos caminhando realmente para o final. E daqui a pouco nós vamos voltar aqui para fazer a agenda da semana e ao mesmo tempo apresentar as orações, a palavra final. Pois não, Tiago? Porque você foi refutado. Não refutado. Não. Mas parcialmente. Eu perdoo. Ah, tá. Obrigado. Eu perdoo. Mas eu concordo, né, com o pastor Dito, obviamente, né, quando eu disse racional, é que nós temos que realmente ter consciência daquilo que fazemos, isso é fato, mas eu também concordo plenamente, isso aí é inegável, que o perdão, ele extrapola qualquer tipo de racionalidade, né, numa hierarquia que nós poderíamos levantar aqui, obviamente eu na minha cabeça realmente é essa, né, espiritualidade, a racionalidade nessa questão aqui, né, e talvez, por último aí, o emocional. A gente não pode inverter a ordem dos fatores, que senão a gente nunca vai, né, viver em obediência. Minha consideração final é justamente essa, querido, exerça o perdão, né, não seja a pessoa que espere, né, a pessoa que faça. Tem a iniciativa de ser a primeira pessoa a se levantar e buscar o perdão, ou também exercer o perdão de forma como Jesus sempre nos ensinou. Mando um abraço aqui, já vamos acabar aqui já mesmo, né? Para todos os nossos ouvintes, Danilo que mandou mensagem aqui, meu pai que está em viagem. Abraço, Danilão, abraço Paraíba. E todos os outros, né? Natal provavelmente deve estar nos acompanhando aí, Pacatito, né? Natal. Pacatito. Fabrício. Vou gastar o resto do programa aqui, mandando uns abraços aqui. O Fabinho da obra aqui, também tem o diácono lá da Assembleia de Deus, Leonardo também que está nos acompanhando. Grande abraço, meus queridos. Abraço a todos vocês aí, que essa palavra possa ter edificado suas vidas. Pastor Dito, suas considerações finais. Querido, um bom dia, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Você que tem sua igreja,
que você esteja ali integralmente na presença do Senhor. Jesus vai ensinar, vá para aprender, porque só aplica questões tão desafiadoras, né, pastor? Como a questão do perdão, pedir perdão e se perdoar. Quem é espiritual e está atento, isso aí é forte, àquilo que Jesus está falando. Fique atento ao que o pastor Dito disse. Só aplica o perdão quem é espiritual. É interessante, pastor, eu não quero aqui abrir o debate de novo, Tiago e pastor Dito, mas é muito interessante a espiritualidade que algumas pessoas vivem, que não as leva a perdoar ou pedir perdão. É uma espiritualidade de falar em línguas estranhas, é uma espiritualidade de cantar lá na frente, de pregar, de tocar instrumento, é uma espiritualidade de muito trabalho na vida da igreja, mas é estranho porque a pessoa não mudou nada e nem sequer perdoou ou buscou perdão. Que espiritualidade é essa, né, querido ouvinte? Se você se diz espiritual, aplique aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Nós vamos, neste momento, fazer a oração final. Vou pedir ao jovem Tiago que ore ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê um fim de semana maravilhoso em sua presença, e logo após a sua oração eu estarei impetrando a bênção apostólica. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque nessa sexta-feira chegamos ao final dessa semana, olhando para trás e vendo quanto o Senhor, ó Pai, tem sido bom conosco. Muito obrigado, Deus, porque podemos ver a Tua mão, ó Deus, sobre as nossas vidas, nos guardando, cuidando, ó Pai, zelando, ó Pai, por cada um de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, gratos pelo Seu amor, Pai, gratos pela Tua presença, ó Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, nessa manhã, nós queremos, ó Pai, também clamar pela vida de cada pessoa, ó Pai, que ouve esse programa, ó Deus. Nossos ouvintes, ó Pai, aqueles, ó Pai, nos quais esse programa tem alcançado, ó Deus. Que possa ter recebido, ó Pai, possa estar recebendo, ó Deus, essa palavra, ó Deus, que vem do Senhor, ó Pai, para, ó Deus, o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento na fé. Ó Deus, que essas pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas pela Tua graça, ó Deus. E que, ó Deus, essa mensagem, ó Pai, aqui pregada, ó Pai, não por nós, ó Deus, mas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, ó Deus, ser o instrumento, ó Deus, de salvação de vidas, ó Pai. Que corações possam se render ao Senhor, Deus, que vidas possam se chegar a Ti, ó Deus. E, ó Deus, que o Senhor use, ó Pai, cada vida, ó Pai, que tem ouvido esse programa, ó Deus, de forma transformadora, mas que forma também, ó Deus, possa ser, ó Deus, instrumentos do Senhor aonde forem, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida do Urias, muito obrigado, ó Pai, pela vida, ó Pai, do pastor Fernando, do pastor Dito, ó Deus, que tenha, Deus, sido usado, Deus, pelo Senhor, Deus, nesta obra, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Pai. Ó Deus, pedimos, ó Deus, também que essa manhã, Deus, o Senhor nos ensine mais sobre o perdão, ó Pai. Ouvimos aqui, ó Deus, o quanto é necessário, ó Pai, exercer o perdão. Ó Deus, que possamos ser, ó Deus, assim como o Senhor Jesus, aquele, ó Deus, que toma a iniciativa de buscar reconciliação. Ó Deus, aquele que faz, ó Deus, de forma, ó Pai, ó Pai, de vontade própria, Deus, mas, ó Deus, em obediência ao Senhor, Deus, exercendo o perdão. Amém, Senhor, Deus, que nós possamos, ó Deus, ser mais parecidos contigo, ó Deus. Não guardar, ó Pai, no nosso coração nenhum tipo de raiz, ó Pai, nenhum tipo de amargura, ó Pai, que nós não possamos levar, ó Deus, conosco, ó Pai, esse peso, ó Deus, que é, ó Deus, de não liberar o perdão, ó Pai, e que possamos, ó Deus, na medida da nossa caminhada, começarmos a entender cada vez mais o quanto nós fomos perdoados. Por isso, ó Pai, nós temos, ó Deus, que perdoar, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, continue abençoando o restante dessa semana, cada, ó Pai, programação da nossa igreja e das igrejas, ó Pai, espalhadas por toda essa cidade, por todo esse Brasil, ó Pai. Sim, assim Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito do Senhor repouse sobre todos nós, sobre cada ouvinte, sobre toda a cidade de Ipanema, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, querido ouvinte, que o Senhor lhe conceda um fim de semana maravilhoso na santa paz do Senhor. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira.